Muito obrigada, Jânia. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações neste momento, para que possamos refletir um pouquinho nos ensinamentos maravilhosos da doutrina espírita, para acordar o nosso coração, despertar para a verdadeira vida, para que a gente possa trazer esse consolo que a fé nos proporciona nos momentos de dificuldade, de dor. E o tema de hoje, fora da caridade não há salvação, vem nos falar da importância de compreendermos o valor da caridade na nossa vida. O valor dessa caridade, não simplesmente como uma esmola, mas o valor da caridade como amor em movimento, amor em ação. Porque, na realidade, quando Jesus nos fala de caridade, ele não fala da caridade que apenas material. Ela é importante. Nós vivemos no mundo material e precisamos dos alimentos, nós precisamos da água, da moradia, nós precisamos de muitas coisas porque estamos aqui encarnados na matéria. Mas quando Jesus se refere à caridade, ele fala muito além disso. Ele fala de uma caridade que não está no externo, de uma caridade que está dentro do nosso coração, que precisa ser desenvolvida, porque a caridade, né, traduzida como amor, ela é exatamente isso. Essa sementinha divina que está em nossos corações, depositada no momento da nossa criação, quando Deus nos cria simples e ignorantes, para atravessarmos os séculos e séculos nas reencarnações, para conseguirmos adquirir a nossa pureza, a nossa angelitude, da mesma maneira como Jesus, que veio aqui como um espírito de muita luz, um espírito puro, nos ensinar esse caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. E quando a gente fala, né, fora da caridade não há salvação, muitas vezes nós ficamos imaginando, o que é essa salvação que Jesus se referiu? Será que a salvação é simplesmente nós estarmos tranquilos no mundo espiritual quando desencarnamos? O que será que ele quis dizer com salvação para nós? E, na realidade, essa salvação, traduzindo para a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos ajuda a entender a lei de evolução, que é uma lei divina, lei de progresso, que todos nós estamos inseridos, ele fala justamente dessa lei de evolução. Então, a salvação, na realidade, traduzindo para a nossa doutrina, nós vamos pensar em evolução. Então, fora da caridade, vamos substituir a palavra salvação por não há evolução. Porque a evolução é exatamente isso, é nos desprendermos da ignorância, né, da falta desse conhecimento, para adquirirmos, né, todos os sentimentos e as virtudes, irmos desenvolvendo essas qualidades morais que todos nós estamos aqui para adquirir. Então, quando nós entendemos que nós estamos encarnados aqui na Terra, que é a nossa escola, nós estamos aqui para alguma coisa. Para que será que estamos aqui? Todos nós, sem exceção, porque Deus ele não dá privilégios a ninguém, a nenhum de seus filhos. Então, nós estamos aqui encarnados justamente para realizar esta evolução. Para desenvolver em nossos sentimentos, em nosso coração, em nosso espírito, essas virtudes, esses sentimentos de amor. E quando Jesus é perguntado, é abordado por um dos irmãos, perguntando o que é preciso para ser salvo, Jesus conta uma parábola. Qual parábola seria essa? A parábola do bom samaritano. Ele vai narrando que descia, né, de Jerusalém para Jericó. Vamos achar aqui. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe.
Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, que deu ao hospedeiro e lhes disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Então, essa parábola, por que Jesus usa o samaritano para falar? Ele usa samaritano porque, naquela época, o samaritano ele era considerado herético. Ele era praticamente renegado. Ele não era considerado alguém religioso. Já o sacerdote e o levita, que eram religiosos na época, passam por aquele caído da estrada e simplesmente deixam ali caído. Já o samaritano, que estava com seus compromissos comerciais, né, passeando ali, tendo que fazer os seus negócios, ele vê o homem caído na estrada, no entanto, mesmo deixando de lado o seu compromisso naquele instante, ele para, né, um pouquinho do seu tempo e se dedica ali a auxiliar aquele homem. Então Jesus pergunta, né, qual é aquele próximo? É aquele que está ao nosso lado. E Jesus resume, né, toda a sua doutrina na caridade e na humildade. Ele não se cansa em dizer da caridade e da humildade em todos os seus ensinamentos. E o que a gente pode entender ainda, na visão de Jesus, a caridade? Quando Jesus fala que todo sentimento, né, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados os pobres de espíritos. Ele se refere aqui aos humildes. Os que têm o coração puro também são bem-aventurados. Os que são mansos e pacíficos, aqueles que são misericordiosos. E ele ainda diz: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros tudo o que gostariam que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Julgai a vós mesmos antes de julgar aos outros. Então Jesus resume tudo isso, né, como caridade, benevolência constante para com o próximo. E muitas vezes nós não compreendemos esse processo. Nós estamos aprendendo aqui na Terra. Então, quando nós desejamos trabalhar os bons sentimentos em nosso coração, qual é o nosso guia? Jesus. O que ele veio nos trazer? O Evangelho, o farol que nos faz caminhar. Se nós buscarmos na lei divina, né, o nosso caminhar, nós não temos que temer a lei de Deus, não temos que temer não sermos salvos, não temos que temer a falta de evolução, porque nós vamos estar caminhando em direção a ela. Paulatinamente, porque Deus nos criou justamente para essa perfeição. Ele sabe que cada um de nós vai alcançar. Mas temos que estar praticando, iniciando essa jornada. Não importa que ainda no nosso coração temos tantas imperfeições, mas estamos aqui na Terra justamente para isso. Para irmos cada vez mais, né, nos retirando essas imperfeições, aparando essas arestas, brilhando a nossa luz, fazendo com que esse diamante bruto que ainda somos seja cada vez mais burilado diante das dificuldades do dia, né, das tribulações. Nós temos ainda essa mesma parábola contada por Jesus na interpretação de Emmanuel, no livro Coragem. Ele diz assim, na intimidade doméstica, é o item 23 do Coragem. Nós vamos ler, né, para sermos bem fiéis aos ensinamentos de Emmanuel, para a gente poder agora trazer de uma forma ainda mais ampliada, na visão do Emmanuel, bem dentro da doutrina espírita, quando nós falamos, né, da caridade dentro da intimidade doméstica. Ele diz assim: a história do bom samaritano
repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. Então, ele já quer dizer aqui que todas as vezes que nós estamos estudando, buscando entender melhor os ensinamentos, quanto mais a gente lê, né, compreende cada vez mais esses ensinamentos. Então, uma vez a gente ouve, depois nós vamos lá e relemos novamente, outra pessoa vem, comenta sobre aquela parábola, sobre aquele ensinamento, e nós vamos ampliando esse entendimento. E aí ele diz assim: o viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos. Pensa-lhes as feridas. Recolhe-o nos braços, sem qualquer ideia de preconceito. Condu-lo ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Então ele não pergunta nada, até porque o rapaz, né, está ali desacordado. Ele parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhes obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, agora a gente pode dizer que já se transcorreram mais de 2 milênios, aplicamos-la via de regra unicamente às pessoas que não comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor. Espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação, dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, que é sempre abençoada luz na vida externa, produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Emmanuel. Então, na mensagem de Emmanuel, ele vem justamente reiterar a necessidade da caridade dentro do nosso lar, na intimidade doméstica, aonde muitas vezes nós passamos despercebidos das dores dos nossos irmãos. Muitas vezes nós saímos para fazer a caridade fora. Nós vamos servir uma sopa, nós vamos dar alento aos aflitos, nós vamos conversar com as criaturas lá fora. Mas muitas vezes é dentro de casa que está o nosso compromisso maior. Não por acaso nós reencarnamos naquele grupo familiar. E esse grupo familiar é aquele cadinho purificador onde estamos inseridos. É aquele grupo onde nós estamos ali com o próximo mais próximo. Compromissados, comprometidos. São irmãos que muitas vezes fizeram parte de nossas outras existências e que vêm novamente conosco para que possamos aparar as arestas, para que possamos perdoar, refazer os laços que foram de alguma forma destroçados, desatados. Nós temos pendências a resolver ali dentro. E muitas vezes o lar, naquela chama, naquela dificuldade, nas tribulações, nós não aguentamos ficar dentro do lar e saímos. Vamos para a rua, né, para a gente poder fazer caridade lá fora. E esquecemos de cuidar daqueles que nos foram confiados por Deus. Aqueles que estão ali são aqueles que precisam realmente do nosso apoio, do nosso encorajamento. Muitas vezes nós deseducamos esses irmãos. Em algum momento a gente foi cúmplice, comprometeu essa criatura. Ou, de alguma forma, temos alguma coisa para reatar, para reconciliar, para perdoar, para aprender a amar. Porque nós reencarnamos para isso, para aprendermos a amar. Ninguém reencarna para matar o outro. Ninguém reencarna para continuar no caminho de violência, de inimizade, de ódio. Pelo contrário, todas as vezes que planejamos a nossa volta à Terra, justamente é para a evolução. Para sairmos daquele processo inferior,
para trabalharmos as imperfeições, adquirindo cada vez mais os bons sentimentos. Então, burilar esses sentimentos é o mais importante nesse momento. Então, a caridade verdadeira, ela se exerce assim, no perdão das ofensas, no amor verdadeiro, nesse amor que não é dar, mas é doar-se, é dar-se ao mesmo tempo. Porque é muito fácil a gente, às vezes, dar alguma coisa para alguém. O difícil é se dar. Joana de Ângeles fala sobre isso, que caridade é o amor em movimento. E que se não houver doação, não há caridade. Doação de si mesmo, não há caridade. E como é difícil a gente fazer essa doação de nós mesmos. De nos esquecermos em favor do outro, de abnegar. Geralmente estamos tão voltados para os nossos sentimentos, as nossas vontades, aquilo que a gente deseja fazer, aquilo que a gente gosta, que a gente esquece do outro, que a gente não se preocupa com a outra pessoa. Se as nossas vontades estão satisfeitas, não importa o que o outro está sentindo ou pensando. Importa se a gente está sendo feliz. Mas a verdadeira felicidade, Jesus resumiu justamente no cumprimento das leis divinas, no seu evangelho, que é o resumo das leis. Aquilo que a gente deve estar realmente transitando para buscar. Nós temos também no capítulo 12, justamente no que se refere a essa fé e caridade, uma fala de um espírito protetor de 1861, e a gente pode falar assim, é tão atual, é super atualizada para nós. Ele fala assim: meus filhos, é em vão que o homem ansioso de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material, que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades, são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas a custas de concessões, olha só, concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então ele diz aí, né, que o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós temos que fazer sacrifícios muitas vezes para que a gente possa realmente lembrar a importância, né, o porquê que estamos aqui encarnados. Porque na maioria das vezes a gente se ilude. A gente fica procurando uma felicidade ilusória, que nos desvia do caminho correto. E aí nós temos que ficar nesse ciclo de reencarnações, muitas e muitas vezes, repetindo lições que já deveríamos estar tirando de letra, quando já deveríamos estar lá na frente, fazendo, já colaborando, né, com outros caminhos, outros objetivos, outras oportunidades que Deus vai nos concedendo. À medida que nós vamos cumprindo as menores, nós vamos conseguindo mais situações, mais oportunidades para nos melhorarmos. Mas se nós ficarmos estacionados no caminho, sempre querendo só se dar bem, né, no egoísmo e no orgulho, apenas pensando em nós mesmos, nós não vamos sair do lugar. E essa felicidade que a gente tanto almeja e muitas vezes se deprime por não encontrá-la, porque ela não está nos gozos materiais. Por isso, muitas vezes, a gente pensa que dinheiro, né, está suprindo as nossas situações íntimas, e não é verdade. Nós temos um caso em que o Chico, ele foi procurado por um homem, uma vez muito triste, ele chega no Chico. O Chico antes, já desde cedo, estava sendo preparado para essa visita, e ele levanta muito cedo e falava assim para as pessoas que estavam ajudando ele: deixa que eu vou preparar o café da manhã, nós vamos receber uma visita. E ele, né, já com aquela mediunidade muito avançada, está ali aguardando. Daí um tempo, esse
chega um rapaz, um senhor, muito triste, muito chateado, com pensamentos de suicídio, estava muito nervoso. E o Chico serve o cafezinho para ele e começa a conversar, né? Fica ali conversando com ele. E ele vai se acalmando, vai se acalmando. Depois ele é reconhecido por um daqueles que estão ali. E ele fala assim, nossa, ele é o fulano de tal. Um senhor riquíssimo. Aí o Chico fala assim, mas olha só, ele é tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Né? Então, mostrando aí que às vezes o dinheiro, né, não é a nossa oportunidade de ser feliz. Pelo contrário. Quantas vezes a gente encontra criaturas com muito dinheiro, mas que são infelizes. Se o dinheiro fosse o segredo da felicidade, a gente poderia até, né, ter muitos felizes, mas nós não vimos isso. Porque a dor era para todos. Deus, ele não fica escolhendo as criaturas. A dor é justamente para que a gente saia dessa nossa pequenez. A dor é um aguilhão, é um estímulo para que a gente possa encontrar o verdadeiro caminho da felicidade. Então, na realidade, a dor, ela não é nenhuma opressora, né? Ela é, na verdade, uma educadora. Ela vem para que a gente possa sair da nossa vidinha, às vezes assim, parecendo tão perfeita, e ela vem para fazer esse estímulo para que a gente possa aprender. As nossas potencialidades, elas são desenvolvidas a partir dos desafios do nosso dia, da nossa vida, da convivência diária com o nosso irmão. Eles são os nossos, vamos dizer assim, ingredientes de evolução. Sem o outro, a gente não evolui. Por isso que quando, no finalzinho do capítulo, desse capítulo da Fora da Caridade Não Há Salvação, ele diz assim, que às vezes nós falamos, mas eu sou bom, eu não faço mal. Aí ele diz assim, não basta não fazer o mal, é necessário que nós façamos o bem. Porque se nós só não fazermos o mal, do que nós estamos fazendo? Nada. Estamos ociosos. Então é necessário que a gente use as nossas mãos. Não importa se a gente não sabe fazer muita coisa, é necessário que a gente comece. No capítulo 13, ele também fala da caridade. Ele fala que a mão esquerda não saiba o que faça a mão direita, ou vice-versa. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo lá, né, que nós precisamos fazer a caridade sem alarde, né, que nós precisamos estar realizando essa ação, esse movimento. Não importa se a gente não tem ainda nenhum tipo de graduação, né, se a gente... Todo mundo pode dar um sorriso, visitar um doente, dar uma palavra amiga, um consolo. Todos nós temos essa ação. Todos nós estamos aí para isso. Né? Nós estamos também para aprender. Mesmo que a gente não saiba ainda como fazer, quando nós nos colocamos à disposição, Deus nos usa. Deus encaminha aquelas pessoas certas na hora certa. Para que a gente converse, para que a gente fale uma palavra que tire aquela pessoa de um desespero. Às vezes não precisamos nem dar dinheiro. Nós podemos, muitas vezes, conversar com alguém. E essa conversa pode tirar a pessoa da solidão, do sofrimento, da carência que ela vive. Isso é amar ao próximo. Isso é fazer aquilo que, às vezes, a gente também gostaria que fizessem para conosco. Né? Então, toda situação de começarmos a trabalhar precisa ser feita de uma forma, né? A gente tem que iniciar. Por exemplo, a gente não tem costume, às vezes, de olhar para a pessoa que está todo dia ali na nossa volta. Uma pessoa que, às vezes, você passa todo dia por ela, nunca falou um bom dia. De repente, é uma forma de começar. Você vai treinando esses sentimentos. Quando você vê, você já está fazendo isso com outras pessoas. Quando uma pessoa está trabalhando dentro da casa espírita, e a gente sabe que não é só dentro da casa espírita, até porque esse capítulo fala justamente, né, que depois nós vamos ver que fora da igreja, quando Jesus se referia fora da caridade, muitos acham que fora da igreja não há salvação. Né? Dependendo das nossas posições, das nossas crenças, nós achamos que só dentro da casa espírita, só dentro de uma religião, é que a gente pode ser salvo. E é isso mesmo que Jesus veio dizer. Não. Fora da caridade não há salvação. Esse é o processo. A gente pode estar aqui 1000 vezes, conhecer todos os ensinamentos, o evangelho de cor e salteado, saber citar aonde que está
cada uma dessas perguntas do livro dos Espíritos, pode saber onde está o versículo, o capítulo, a gente pode saber tudo isso. Mas se a gente não aplicar tudo isso, de que nos adiantará? Ainda assim, nós vamos estar, como ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nesse capítulo ele fala justamente sobre isso, né? Sobre aquele que sabe muito, né? Aí quem é muito foi dado, muito será cobrado. Porque quando chegarmos no mundo espiritual e depararmos com a realidade dessa vida espiritual e percebermos que nós não fizemos nada, embora sabemos muito, nós vamos nos cobrar. Não é Deus que vai ficar cobrando a gente, é a nossa consciência. Porque essa lei divina, ela está dentro da nossa consciência. Então é isso que nós vamos chegar lá e vamos ficar naquele sofrimento moral, que é o pior de todos os sofrimentos, o sofrimento moral. Da autocobrança, da autopunição, da dificuldade de entender por que não fizemos quando nós tanto sabíamos. Então a importância de estarmos trabalhando nesse sentimento, de fazer a nossa parte, sem se preocupar se estamos, né, fazendo os rituais, cumprindo os rituais, os dogmas, nada disso. Né? Tenhamos a consciência de que os ensinamentos são para ser aplicados, não apenas para ser lidos, doutrinando outras criaturas, mas para colocarmos dentro de nós mesmos. Porque nós não viemos aqui para resolver os problemas dos outros. Nós viemos para resolver os nossos problemas íntimos. Trabalhar esses sentimentos e desenvolver essas potencialidades. Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a nos amar verdadeiramente. Porque como que eu vou amar o meu próximo, que é o que Jesus fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo, se eu não me amo, se eu não me compreendo, se eu não me conheço, se eu não sei quem sou, se eu muito menos sei que sou um espírito eterno que estou aqui, em busca dessa renovação moral, em busca dessa evolução. Se eu não compreendo isso, como é que eu invisto o meu tempo aqui na Terra nesse autoburilamento? Como é que eu invisto no trabalho dos meus bons sentimentos, de buscar realizar esses bons sentimentos, né, de aplicar esses ensinamentos, se eu nem sei o que eu estou fazendo aqui na Terra? Se eu ando totalmente iludida das coisas materiais, medindo o meu valor pelos valores e padrões das criaturas, que nem sequer sabem, nem se despertaram ainda para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós, às vezes, buscamos tantos padrões, seguimos os padrões, e esquecemos que Jesus foi um daqueles que quebrou esses padrões. Quando ele veio à Terra, ele quebrou todos os padrões possíveis. Por uns, ele foi amado, por outros, ele foi odiado. Chegou a ser crucificado. Por quê? Muitos queriam continuar do jeito que estavam, não desejavam mudar. Mas aqueles que já queriam consolo, auxílio, que já estavam despertando para uma realidade espiritual, viram Jesus como essa tábua de salvação. Seguindo, se entregando. Quantos foram aqueles que se entregaram nos circos para serem comidos pelos leões? Se entregavam assim de corpo e alma, sem se preocupar. Quando os leões se aproximavam, eles estavam cantando, davam-se as mãos e cantavam. E naquele momento, as pessoas assistiam e aquilo era um espetáculo. Muitos foram convidados a abjurar da fé e eles sequer quiseram fazer isto. Pelo contrário, isso reforçava ainda mais a coragem nesses cristãos, nos primeiros cristãos, que foram os mártires do cristianismo, que se entregaram para que a gente hoje estivesse aqui estudando sobre isso. Entendendo como que pode ter alguém uma fé tão grande que se entrega dessa forma, sem medo, sem pensar duas vezes, sem correr. Enquanto cantava, seus espíritos eram envolvidos num amor maior, e eles eram levados ali, retirados do corpo físico, dilacerados, num espetáculo grotesco, dramático, para quem poderia estar assistindo, e até a gente imaginando, mas eles seguiam. Seus espíritos subiam ali com os benfeitores espirituais por um plano muito maior, ascendendo, né, libertando-se da matéria de uma forma maravilhosa, da mesma forma que aconteceu com Jesus. E nós hoje enxergamos isso como ainda, né, a morte como uma coisa horrível. Na realidade, a doutrina espírita ela veio apagar isso da nossa mente, para que a gente entenda a morte como uma passagem, como um voltar para a nossa verdadeira casa,
para que a gente possa chegar lá e encontrar, né, aqueles que nós deixamos. Porque quando nós encarnamos, nós esquecemos que nós deixamos afetos, amigos, irmãos, que nos ajudaram, nos apoiaram, planejaram conosco a nossa encarnação. E estão lá nos aguardando para que a gente tenha uma vitória. Porque é para isso que viemos. Né? Nós viemos para, pelo menos, conseguir alguma vitória sobre nós mesmos, não é sobre o outro. Por isso que estarmos aqui é vencer a si mesmo, não é se deixar envolver por aquilo que nós precisamos nos libertar. É chegar vitorioso no mundo espiritual. Nós temos uma história, né? Todo mundo vai lembrar dessa história. Eu vou copiar isso do Haroldo Dutra, tão maravilhoso, né? Palestrante espírita. E ele começa a contar numa dessas muitas palestras que nós encontramos no YouTube. E ele fala que no interior de Minas, né, ele fala, parece, havia uma senhora, mãe de família, esposa dedicada, mãe dedicadíssima, amorosa, que fazia todos os sacrifícios para que o filho pudesse estudar medicina. Enquanto ela se dedicava ao marido e ao filho, o filho estudava no Rio de Janeiro e se afundava nos prazeres, bebidas, comidas. O marido tinha 2 amantes. O marido era muito respeitado na cidade, né, com muita propriedade, era conhecido, todo mundo respeitava. O filho, mais respeitado ainda, né, porque afinal de contas, médico, né, se formando ali, vinha todo, né, diferente na época. Desencarna a mãe, desencarna o pai, desencarna as 2 amantes, desencarna o filho. O pai vai para o umbral com as suas 2 amantes. O filho vai para o umbral igualmente. E a mãe vai para uma esfera superior ao nosso lar. Agora vocês já sabem de quem nós estamos falando, né? Do André Luiz. Então, se nós estamos medindo nosso valor por desempenho ou por projeção social, talvez estejamos medindo errado. Talvez estamos usando uma régua bem equivocada. Porque a mãe intercedeu pelo seu filho, recuperou o filho, e o filho ajudou a recuperar o pai. Ele estava ajudando, e o caso era muito complicado, porque o pai ele estava praticamente avesso às situações, estava completamente envolvido com aquelas 2 irmãs. E a cena mais surpreendente que ele fala no livro Nosso Lar é André Luiz chegando para a mãe e dizendo assim: mãe, como é que nós vamos ajudar o papai? Como é que nós vamos ajudar o papai? E ela diz serenamente: não se preocupe, eu já tenho um plano. Mas mãe, eu já tentei de tudo. Mas ele está tão profundamente vinculado àquelas irmãs que não consegue sair. Aí ela diz para ele calmamente: não, meu filho, eu tenho um plano, não tem problema. Né? Fica calmo aí, fica tranquilo. Eu vou reencarnar de novo. Ele vem um pouquinho depois. Eu vou casar com ele de novo. E vou receber as 2 amantes como filhas. Olha só. A gente ia pensar agora dessa mãe. Coitada. Traída, né? Os padrões da nossa terra. Traída. Como que pode aceitar uma situação como essa? As 2 amantes. E o orgulho dela, como que fica nessa hora? Como é que vai ser? Será que nós aceitaríamos essa situação? Nós iríamos aceitar esse encargo? Engoliríamos o orgulho, o egoísmo, e iríamos pegar essas irmãs que destruíram talvez o lar ali naquele momento, que foram, né, capazes de nos tirar talvez a felicidade, e trazemos ela como filha? Porque o compromisso não é nosso. O compromisso era de quem? Do pai do André Luiz. Mas ela abnegadamente. Por que será que ela estava lá numa esfera superior ao nosso lar? Uma pessoa abnegada. Na Terra, ela não tinha projeção social como o pai do André Luiz. Não foi médica, foi mãe, foi mulher, foi esposa.
Coitado mesmo é dele. Não é? Por quê? Porque a lei de causa e efeito é como o mar. Devolve tudo que você lança nele. Então imagina os tipos de hábito que essas duas moças adquiriram por conta desse homem. Quais os vícios que elas adquiriram através desse relacionamento. E aí? Imagina o tipo de mulheres que elas se tornaram por conta da influência dele. Elas estão cheias de vícios, elas estão mimadas, elas estão cheias de ilusão. Sabe o que vai acontecer? Nasce a primeira bonitinha, o pai olha e fala, que coisa mais linda, é a filhinha do papai. Nasce a segunda, meu Deus, são os amores do papai. De fato, são lindinhas, maravilhosas, pequenininhas, ainda não consegui, naquele momento, né, até os seus 7 anos, mais ou menos, a criança ainda está vivendo mais lá do que cá, ainda não mostrou tudo que trouxe de tendências, ainda não está trazendo, né, aquelas situações inferiores. E aí? Porque a proposta divina de resgate é no amor. Por isso nós recebemos na família os nossos adversários, olha aí. Para que os laços familiares que são de amor possam apagar o ódio, as mágoas, as indiferenças, as dificuldades. Acontece que essas duas vão chegar na adolescência. E aí, como que vai ser o relacionamento? Quando chegarem lá, os vícios, todas as deficiências aflorando ali, como que vai agir esse pai diante dessa situação? Ele vai ter agora, nesse momento, que reeducar. Porque quem que deseducou? Foi ele. Né? Então, imagina as aflições que esse pai de André Luiz deve estar passando agora. Ou então já até superou, né? Porque isso já faz um bom tempo, lá por 1940, mais ou menos, o nosso lar. Então, talvez já tenha até passado essa adolescência. Mas se a gente fizer umas contas direitinho aí, quem sabe ele ainda está passando aí pelas dificuldades. Então, por que a mãe do André Luiz viria? Por que ela se dispôs, com tanto amor, com tanto carinho ali, a acolher essas irmãs em seu próprio lar, como mãe? Porque ela sabia que seria muito difícil. E essa base moral, só os espíritos que estão já buscando um melhor entendimento, que já sabem compreender a dificuldade do outro, é que pode colaborar. É que pode estar fazendo esse auxílio, essa colaboração. Então ela se candidata justamente para que ela seja ali a base de auxílio moral para esse lar. Para auxiliar esse pai, né, esse marido, a auxiliar essas irmãs. Sem ela, pode ser que ele não conseguiria. E ela estaria ali para garantir que ele continuasse e conseguisse essa educação. Então, imagina quando, né, o pai está vendo ali a menina sair, né, a moça vem e fala assim para ele, pai, eu vou sair. Aí ela fala assim, meu filho, põe uma saia. Mas pai, eu já estou de saia. Imagina só, né, com toda a liberdade dos vícios, daquela sedução, né, de todos aqueles momentos em que ela estava acostumada, porque é isso que ela foi trazendo na sua mente, e isso não se apaga da noite para o dia. Né? Então, é necessário que aqueles que estão na condição de pais, de mães, estejam auxiliando na educação moral desses filhos, aproximando essas criaturas de Deus. E a mãe do André Luiz, ela se candidatou para poder fazer com que esse planejamento desse certo, para que eles não sucumbissem. Porque com certeza se afloram muitos sentimentos ali naquele momento. O sentimento de possessividade, de ciúme, não é? Porque no fundo, esse pai, lá no seu inconsciente, ele vai trazer uma lembrança de que aquelas meninas já tiveram alguma coisa ali. Então tem um amor que ainda é confundido. Quantos dramas a gente não vê na vida real aqui?
Quantos dramas nós não vimos de criaturas que se perdem dentro do próprio lar, em relacionamentos com os filhos, não é? Pais que muitas vezes não respeitam ali a paternidade. Então a gente não entenderia se não fosse a reencarnação. Como entender esses casos tão estranhos, tão esquisitos ao nosso olhar, quando a gente vê o desrespeito, né, de um pai para com uma filha? Nós ficamos pensando assim, como pode? Mas pode, porque somos espíritos imperfeitos em evolução e muitas vezes misturamos uma encarnação com a outra. Não conseguimos, muitas vezes, sair desse círculo, desse ciclo vicioso que trazemos. Muitas vezes nós sucumbimos, por mais que tenhamos planejado para que isso não ocorresse. Então, por isso, os dramas ainda são muito grandes e a gente fica pensando assim, como pode? A doutrina espírita vem nos dizer. E ao invés de julgarmos aqueles que não conseguiram, que não venceram as suas dores e imperfeições, que sucumbiram nessa situação infeliz, nós deveríamos orar por eles, porque são eles os mais necessitados. E Jesus ensina também a termos caridade para com os criminosos. E quem que pode tirar a primeira pedra e dizer assim, imagina, nunca faria isso? Nenhum de nós. Porque muitas vezes nós também trazemos conflitos e talvez não seja nessa encarnação que a gente vai dar conta deles. Talvez Deus ainda apaziguou, deu uma acalmada, deu uma trégua, para que numa próxima, um pouquinho mais fortalecidos, a gente possa resgatar os nossos débitos que ainda estão pendentes. E quando nós vimos alguém passando por essas dificuldades, ao invés de jogarmos pedras, julgando de uma maneira tão enfática, tão malvada às vezes, nós que possamos nos compadecer, porque são irmãos que conseguiram voltar apesar de todas as dificuldades e estão aí lutando, quando muitos nem aceitaram ainda voltar, porque no mundo espiritual há um contingente de espíritos ainda endurecidos, enfurecidos, rebeldes, que não conseguem reencarnar, não querem, ficam adiando esse processo de evolução. E muitas vezes, quando a oportunidade vem, a fila é imensa. E aqueles que querem ou precisam nem conseguem vir. Mas existem ainda muitos que nem sequer pensam em continuar a trajetória de evolução. Vêm compulsoriamente porque Deus, na sua bondade e misericórdia, sabe que cada um precisa fazer a sua travessia, né? Precisa sair dessa situação. E vem, muitas vezes, a contragosto, mas precisa vir, porque só assim a gente vai conseguir vencer essas imperfeições. E tudo isso, né, dentro desse processo, nós vamos conseguindo vencer através desse conhecimento que nos ajuda a nos libertarmos. Porque se nós não tivéssemos esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, será que a gente conseguiria passar por cima do orgulho, do ressentimento, do ódio, perdoar? Será? Mesmo conhecendo, a gente encontra tanta dificuldade de aplicar. Mesmo sabendo de tudo isso, que só existe esse caminho para a nossa evolução. Não existe outro. Para sermos realmente salvos de nós mesmos, nós temos dificuldade de trilhar esse caminho. Vamos adiando muitas e muitas vezes a nossa felicidade verdadeira. Porque nós queremos ser felizes agora. Nós queremos agora ter aquilo que desejamos. Cuidando apenas daquilo que a gente pode pegar, sentir, ter prazer. Daquilo que parece tão distante, que é a nossa evolução, que é esse desenvolvimento moral, parece tão distante essa felicidade prometida por Jesus, que a gente não deseja investir agora na nossa evolução, dessa felicidade, que sabe lá quando vai acontecer. Porque aqui a gente parece que só vê dificuldade, só vê problemas. Por mais que a gente olhe para o lado, olhe para o outro, a gente está vendo dificuldade, problema, sofrimento, dor. Parece que isso nunca vai acabar. Mas por que isso? Porque a Terra ela ainda é esse planeta de espíritos endividados. Que estamos ainda nos hospitais, né? Estamos ainda nas prisões. Cometemos tantos crimes ainda perante a lei divina, que enquanto a gente não consertar tudo isso e não reparar,
Nós vamos continuar na escola, terra, local de prova e expiação, mas caminhando para a regeneração. Mas a regeneração começa onde? No outro ou em nós? Em nós mesmos. Não dá para mudar o outro, mas dá para mudar o seu sentimento. Dá para fazer agora. Porque se você adiar, você está adiando a sua felicidade. Se nós fizermos isso, nós vamos adiar cada vez mais. Então, quanto mais a gente adiar esse caminho, nosso burilamento, a nossa reforma íntima, né, buscando aí no Evangelho as diretrizes, nós vamos nos perder. Nós vamos deixar que a felicidade fique cada vez mais distante. Essa verdadeira felicidade que Jesus promete aos aflitos. Né? Porque quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, ele não está dizendo dessa aflição que nós mesmos cavamos, não. Porque muitas vezes na inveja, no ciúme, em tantos sentimentos torpes, nós cavamos a nossa infelicidade. Ele não está dizendo dessa infelicidade que são os tormentos voluntários que nem está lá no Evangelho, não. Ele está dizendo uma infelicidade de uma aflição real. Da fome, da perda dos entes queridos, né, da dificuldade, às vezes, de manutenção de um lar. E de tantas outras coisas, né, do retardamento mental, das doenças, de todos os tipos de tribulações e dores, as verdadeiras aflições a que ele se refere. Então, esses são os bem-aventurados, porque eles encontrarão realmente entendimento na lei divina. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, toda ação nossa, né, ela vai gerar alguma coisa. Se positiva, créditos. Se negativa, débitos. E somos nós que escolhemos pela ação do nosso livre-arbítrio. O que nós estamos plantando para colhermos futuramente? Qual é o nosso plantio hoje? Porque eu não posso ficar preso ao passado, porque ele já foi. Eu tenho que tirar lições para agora, para o presente. E o futuro está tão longe que talvez eu nem sei se eu vou passar por ele. Eu nem sei se eu chego no futuro, amanhã ou depois, porque nós estamos aqui hoje, não sabemos se estaremos amanhã, daqui a 1 minuto. Então nós temos que trazer, né, o plantio para o agora, para esse momento. O que nós estamos plantando nesse instante, nesta hora, né, junto àqueles que estão conosco? Estamos realmente, né, praticando o amor, a caridade? Estamos realmente entendendo que fora da caridade não há salvação? Porque seria muito difícil, né, Deus condicionar a salvação a um templo. Porque quantas criaturas não podem estar num templo hoje? Quantas criaturas moram distante, numa fazenda, que não têm acesso nem à internet, como a gente tem hoje em dia, tanta tecnologia. Tem pessoas que não têm nem luz elétrica. E nós nem imaginamos mais isso, devido às facilidades da nossa vida. Será que eles estariam ali impedidos de praticar o bem e a caridade, de serem salvos? Não. Por isso que Jesus fala, fora da caridade não há salvação. Porque não são nos templos que nós vamos encontrar forças para evoluir, condições para fazer essa evolução. Não são nos templos que nós vamos encontrar, né, às vezes, essa salvação que a gente tanto almeja. Mas é na prática daquilo que nós aprendemos aqui dentro. Porque aqui a gente vem encontrar justamente isso. Alento, auxílio, conhecimento. Mas nós temos que sair daqui e aplicar nas 24 horas do nosso dia. Porque é isso que Deus está esperando de nós. É isso que vai nos conceder essa devida libertação. E para encerrarmos, nós vamos falar de uma historinha que se chama O Pote Rachado. É uma historinha do tempo ainda de Buda, é uma parábola, né, indiana, muito antiga. E ele diz assim: conta-se que um carregador de água, na Índia, conduzia 2 potes grandes, cada um pendurado numa das pontas de uma vara que levava sobre os ombros. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de líquido no fim da longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade.
Foi assim por 2 anos, diariamente. O carregador entregava 1,5 pote de água na casa do seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. O mesmo não acontecia com o pote rachado, que estava envergonhado de sua imperfeição e sentindo-se imprestável por não ser capaz de realizar sua tarefa por inteiro. Após perceber que por 2 anos havia cumprido pela metade a sua missão, um dia o pote rachado falou para o homem à beira do poço. Estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses 2 anos, eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa de seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços, disse o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e com compaixão falou: quando estivermos voltando para a casa de meu senhor, quero que observe as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens à beira do caminho e isto lhe deu certo ânimo. Mas, no fim da estrada, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade, e de novo pediu desculpas ao homem por sua falha, e o homem lhe falou com doçura. Você notou que pelo caminho só havia flores ao seu lado? No seu lado é que eu, ao perceber o seu defeito, tirei vantagem dele e lancei sementes de flores no lado em que você estava. E cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por 2 anos eu pude colher flores para enfeitar a mesa de meu senhor. E você, se não deixasse vazar a água, ele não poderia ter as flores para perfumar sua casa. Cada um de nós tem seus próprios e únicos defeitos, mas isso não deve nos impedir de dar utilidade à nossa vida. Se é verdade que temos nossas fragilidades, também é que temos algum valor. O importante é que busquemos conhecer igualmente nossas imperfeições e nossos valores. Os valores já adquiridos devemos dar o devido reforço e aos defeitos a devida atenção para transformá-los em virtudes, como no caso do pote rachado. Agindo assim, não nos deteremos à beira do caminho, a lamentar das nossas limitações, mas agiremos rápido para superá-las e seguir adiante. Pense nisso. Se você está triste ou sentindo-se infeliz ou inútil, lembre-se que o Criador confia em seu potencial, senão ele não teria criado você. E lembre-se ainda que a cada manhã ele lhe renova a oportunidade de crescimento, apostando na sua coragem e na sua disposição de auto-superar-se, pois ele sabe que cada um de seus filhos tem seu próprio e único valor. Então, para Deus, todos somos valorosos. Que possamos confiar nisso, acreditar de verdade, fazer a nossa parte. Deus está esperando exatamente isso de cada um de nós. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe.